Mandetta, acho que foi emoção aqui, então, Ô, meu irmão. uma pane aqui. Então, então desculpe. Então, voltando aqui à apresentação, estava lembrando que você tem uma ligação com a Escola Paulista de Medicina, não é verdade? Seu pai, o Hélio Mandetta, fez pós-graduação na nossa escola. A sua irmã, a Miriam, ela é professora da Escola Paulista de Enfermagem. E você tem muitos amigos na Escola Paulista de Medicina. Tenho aqui uma lista de pelo menos uns 15 te mandando um abraço, né? O Zé Luiz, Albertino, Kira. Então, é uma ligação muito forte. Então, eu queria dizer que é um prazer você estar presente. Você foi ortopedista, que é uma honra muito grande para nós, ortopedistas, né? Especialização na ortopedia pediátrica, especialização no exterior, Atlanta, deputado federal por 2 mandatos consecutivos, e realmente culminou com o Ministério da Saúde, que foi muito importante, né, que entrou em janeiro de 2019, e pôde realmente dar uma organizada naquilo, porque se a gente chegasse nessa crise atual, com ele totalmente desorganizado, seria uma tragédia muito maior do que nós estamos vivendo. Então, realmente é um grande prazer. Nós convivemos assim mais de perto desde 2013. Não sei se você lembra, era presidente da sociedade, tivemos o problema dos mais médicos, começamos a correr o Brasil aí, tentando conscientizar, pedir para que houvesse uma qualificação dos médicos, e foi uma briga a partir de então. Então, muito obrigado, e então você pode falar o tempo que você quiser, e no final nós vamos fazer teremos algumas perguntas aí da plateia. Opa, professor Falopa, é uma honra. Eu sou um admirador, um fã, um aluno, não só seu, mas da história da Escola Paulista de Medicina. É uma história que se confunde com a história da medicina do Brasil. Casa de saber, casa de saúde, casa onde vocês têm, e a Miriam, que é minha irmã, que é professora da Escola Paulista de Enfermagem, só gente de serviço prestado. Eu sei o tamanho do serviço da Escola Paulista de Medicina. Eu tive aí, assim que fui assumir o Ministério da Saúde, eu tive uma reunião na reitoria, nós tratávamos da situação do hospital, da necessidade de pacificar aquela questão. É uma questão que precisa ser pacificada para poder organizar a parte documental e o hospital poder ter a sua vida na sua plenitude. Mas é uma honra para mim ser convidado pela Escola Paulista de Medicina e ter no professor Falopa esse mediador com tanto saber, com tanta militância pela saúde pública, quanta sensibilidade pela saúde pública brasileira que você tem. Esse período no Ministério e esse web hall aqui da Escola Paulista basicamente é uma análise do SUS, ou do sistema de saúde em tempos de epidemia. Então, eu vou voltar um pouquinho no tempo para a gente saber de onde que a gente começou, para a gente entender aonde que a gente está. O nosso Sistema Único de Saúde, ele é um desafio geracional, ele é um desafio de construção. Ele entra na Constituição de 88 como um direito de todos, um dever do Estado, mas aquilo é uma letra num papel. Aquilo é o desafio que foi feito para que a gente construísse o sistema. Até então, o sistema era um sistema onde você tinha os pagantes e os indigentes. Você tinha 2 categorias de brasileiros que viviam, os indigentes das misericórdias. Daí a enorme história da Santa Casa de Misericórdia. A primeira Santa Casa do Brasil foi em Santos. Enfim, todo aquele histórico de atendimento, de filantropia. E o desafio era exatamente preservar aquilo que a gente tinha como sistema, embora fragmentado, aproveitando as grandes escolas para a formação de uma nova geração de enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, que entendessem que a saúde ela vem dentro de um compêndio, onde você tem a parte Estado e a parte privada. Nesses 32 anos de Sistema Único de Saúde, a gente passou discutindo uma boa parte desse tempo, discutindo o financiamento desse sistema.
A gente começa com o Collor, que na época havia uma proposta de que 30% do orçamento da Previdência fosse para a saúde. O dinheiro de hoje seria uns 350 bi. Isso a saúde já teve lá atrás, quando o caixa era único. Hoje, a saúde não chega a 130 bi. Depois nós tivemos o famoso CPMF, que era inspirado pelo professor Jatene para que fosse um tributo exclusivo para a saúde. Na época, a saúde recebia 16 bi como financiamento. A CPMF acrescentou 16 bi, só que em vez de chegar a 32, mandaram os 16 da CPMF para a saúde e os 16 que tinham de PIS, COFINS e Imposto Social sobre o Lucro foi desviado para as receitas da União. E assim a gente vem construindo, cada um que passou com as suas dificuldades, principalmente sempre orçamentárias. A gente teve a famosa emenda constitucional 29, a tentativa de colocar 10% das receitas da União, a União sempre avessa a carimbar as suas despesas, os municípios carimbando 15%, o Estado 12%, e o sistema veio sempre rangendo. Nos últimos 10 anos, o sistema passou por alguns momentos que são determinantes para a gente entender como que a gente chegou. O uso político do sistema passou a ser a tônica. Nós tivemos no Ministério da Saúde ministros um atrás do outro, sempre por acordos políticos. Então, se agora o momento é para esse partido, dá para esse partido, não, agora eu mesmo quero fazer política, traz para o partido do governo, e sempre um ministério muito aquém das suas possibilidades da parte técnica, pouco próximo das academias, pouco próximo da ciência, como pano de fundo. Isso fez com que, gradativamente, esse sistema fosse sendo minado. Ele vem sendo minado na sua parte técnica, com ausência de concursos públicos para pessoas de saúde pública de carreira, ele passa por uma precarização. A grande maioria dos funcionários do Ministério da Saúde passam a ser bolsistas, que têm um vínculo que não sabe se renova ou se não renova, e aqueles antigos funcionários do Ministério da Saúde vão aposentando, vão saindo, vão deixando, e encontro um Ministério da Saúde, quando chego, já sem uma boa capacidade de vacinar as pessoas. Um país que já teve como um dos seus orgulhos o Programa Nacional de Imunização, que conseguiu debelar pólio, que tanto estrago fez na ortopedia, nas crianças, um país que conseguiu fazer um programa de agentes comunitários de saúde que começou, mas depois não conseguiu capacitá-los, desmotivados, lutando muito mais por critérios salariais. Um país que continua e continuava com a mesma ótica do repasse per capita, ou seja, se o município fizesse ou não fizesse com aquele recurso, não havia nenhuma consequência. A maneira de se fazer a alocação dos recursos, a classe política avançando sempre no orçamento da saúde, levando as emendas obrigatórias para serem gastos pela ótica política, não pela ótica técnica, e isso fez com que a gente chegasse num ministério nos seus 30 anos de vida, no final de 2018, e encontrássemos um ministério que precisava de grandes mudanças estruturais. A primeira delas, que foi o primeiro ponto de partida, ainda em 2019, foi que nesses 30 anos nós não tínhamos uma Secretaria Nacional de Atenção Primária, que é a porta de entrada, que é a porta de organização, que é a pauta do vínculo das pessoas, que é o que é mais perto dos municípios. Ela era uma pequena diretoria muito acanhada. Então, a gente dá luz e deixa claro para o sistema: vamos começar a recuperação do sistema pela atenção primária. Ao criar a Secretaria Nacional de Atenção Primária e deixar uma outra secretaria para atenção especializada, eu ordenei à Secretaria Especializada que planejasse o ano de 2020, para que em 2019 nós centrássemos todas as nossas forças na atenção primária. E ali foram feitos 6 passos para a recuperação do sistema. O primeiro era debelar a grave crise do índice de vacinação brasileiro. Nós tivemos a reintrodução do sarampo aí em São Paulo. Nós perdíamos crianças por sarampo num país que já tinha sido considerado área livre de sarampo. Nós chegamos a ter 142% de taxa de vacinação e caímos perigosamente para menos de 80%. Claro que o vírus está aí, claro que o vírus circula.
A Venezuela, nossa vizinha aqui, começou a registrar casos de difteria. Se não vacinarmos, teremos a reintrodução da difteria. Não sabemos, por conta de regime autoritário, as paralisias flácidas não estão sendo investigadas na Venezuela. E se tivermos uma recirculação de pólio, o que seria dramático para o nosso país. Então, o primeiro grande ponto de partida é vamos recuperar a capacidade do sistema de vacinar. Talvez nada emblematize mais a prevenção do que o ato de vacina. E aí você encontra o movimento anti-vacina, você encontra discussões aleatórias, um calendário difícil, dosagem que não é fracionada, e mais colocamos claramente o sarampo como a nossa pauta de enfrentamento, e para fazer isso nós aumentamos, melhoramos os quadros técnicos da vigilância. Eu chamei o Wanderson, que todo mundo conheceu por conta da epidemia, que é um enfermeiro, que é uma das pessoas que tem maior conhecimento de vigilância epidemiológica do Brasil e um dos maiores do mundo. Com uma excelente formação, com formação no CDC, foi o cara que decifrou a Zika lá no Nordeste, tem trabalhos prestados mundo afora. Então, ali, a vigilância passou a ser: eu quero a tábua das doenças para nós pautarmos a atenção e medirmos a eficácia dessa política. Então, o passo seguinte foram ações na atenção primária para aumentar o acesso. O primeiro deles foi um programa chamado Saúde na Hora, onde a gente colocou critérios para que, em vez de ficar com aquelas pequenas unidades com uma equipe de saúde da família, nós fizéssemos unidades mais robustas, mas que ficassem abertas das 7 da manhã às 10 da noite, porque as mulheres reclamavam que ela saía de casa para trabalhar, o posto estava fechado, na hora do almoço estava fechado, depois das 17 horas estava fechado, a classe trabalhadora estava fora do sistema. Então, essa expansão de horário ela foi muito importante e isso aumentou muito o financiamento para as cidades fazerem essa transformação. O passo seguinte foi reorganizar a força de trabalho médica num primeiro momento, porque aquela história dos médicos cubanos, aquilo desorganizou o sistema, nós gastamos bilhões de reais mandando para fora do país, não nos utilizamos bem daquela janela de oportunidade. A atenção primária teve todos os seus indicadores piorados nesse período de trazer esses médicos, chegaram a 18 mil, quando Cuba tirou, eles eram 8 mil. Então, nós criamos pela primeira vez, e isso é emblemático, porque acredito que as outras profissões vão acabar entrando nisso, nós criamos uma agência para que se faça o processo seletivo de médicos, 2 anos de capacitação, de pós-graduação, para que eles sejam especialistas em saúde da família e tenham condições. Não adianta você colocar um médico lá, colocar o Falopa para ser médico de saúde da família, a gente vai fazer um pouco, mas não vai fazer a plenitude do conhecimento de um clínico de família. Então, é preciso resgatar essa residência, essa pós-graduação. Ao término dessa pós-graduação, ele faz o reconhecimento, faz o plano de saúde daquela comunidade, é efetivado, assina-se a carteira de trabalho seletista, que é um vínculo qualificado, começa de um piso de R$14 mil e chega, se ele for para os locais de difícil provimento, se ele for para áreas rurais, se ele for para os locais mais difíceis, ele chega rapidamente a 17, 18, 20, 26, R$32 mil para ter uma perspectiva de carreira desde que ele se dedique, desde que ele permaneça, e desde, principalmente, que ele transforme os indicadores. Se ele tem uma mortalidade infantil aumentada, ele tem os instrumentos para diminuir. Ele precisa aumentar o tempo de amamentação, ele precisa aumentar o cuidado, ele precisa aumentar o cuidado da primeira dentição, ele precisa observar a questão de afecções reumáticas, que ainda são muito comuns nesse Brasil afora. Então, o desafio era dar primeiro o padrão mínimo, mas com qualidade. Então, esse teve que ser votado no Congresso Nacional. Nós atravessamos o ano passado todo montando esse programa para começar esse ano com esse chamamento e com essa capacitação. O quarto pilar era: vamos pagar a atenção primária. Tudo bem que a gente pague por per capita, mas vamos colocar valores diferenciados para que as cidades alcancem. O ano passado, eu submeti a cidade de São Paulo ao estresse de certificar ou não quanto
ao término da transmissão vertical mãe-filho do HIV. E fomos inspecionados, e São Paulo foi a primeira metrópole de grande porte mundial a acabar com a transmissão mãe-filho, transmissão vertical do HIV. Então, se São Paulo consegue, com toda a complexidade de São Paulo, com todas os becos, com todas as assimetrias sociais, é possível que outras cidades consigam. Curitiba já foi aplicada, deve receber o certificado, ao mesmo tempo que nós temos cidades como o Rio de Janeiro, que estão muito aquém, que estão ainda com a atenção básica desorganizada. Depois nós demos o quinto passo, que era esse de pagar diferenciado, fazer o financiamento por cidadão, mas por desempenho, colocando, por exemplo, pega lá o pé diabético, que é uma coisa que você tem hoje como obrigação na atenção básica. Eles colocam lá, eu examinei 100% dos pés diabéticos. Se isso é verdade, se fez bem feito, tem que diminuir o número de amputações. Então você tem como auditar o que escapa da atenção básica e que vai para a especializada, para que não chegue na especializada. Eu tive o desprazer na minha vida de ver obstrução intestinal sendo operada de emergência por bolo de Ascaris, por falta de um vermífugo que não custa R$1, R$2 e que precisa ser usado de tempos em tempos. Esse tipo de situação é que a cidade tem que saber que isso não cabe mais num sistema que está chegando e investindo em atenção primária. O sexto e último passo seria a transformação dos agentes comunitários, e isso foi muito construído com o Conselho Federal de Enfermagem, de Fisioterapia, de Medicina, mas dar para eles algumas ferramentas para que aquela visita possa ter alguma interação. Um agente comunitário hoje não pode aferir uma pressão arterial numa residência porque ele não é habilitado para. Se nós pudermos habilitá-los e fazer um curso técnico e ensiná-los também a medir e ter no seu instrumento um aparelhinho de pressão arterial, nós podemos fazer um controle do programa de hipertensão e evitar milhares de mortes por AVC, de hipertensão, de insuficiência renal e de tudo aquilo que vem na cola da hipertensão. Então, na hora de lançar esse programa, que era para 340 mil agentes comunitários no sistema de ensino à distância, a China apareceu e falou: tem um vírus novo. Havia uma pedra no meio desse caminho. O ano de 2020 seria o ano da atenção especializada ser dividido esse país em consórcios. Consórcios aproximadamente de até 1 milhão de habitantes. Então, mais ou menos 220 regiões administrativas em saúde. E transformar esses consórcios, cada espaço desse de 1 milhão, dotar esse espaço do Centro de Tratamento do Câncer para 1 milhão, de hemodiálise para 1 milhão, escolhendo e pactuando com eles, já que o SUS é um grande pacto federativo. Reúne-se a União, o Estado e os municípios. Então, estávamos com toda a equipe para entrar esse ano na formatação de consórcios, aliado ao programa de conexão do SUS, que era o Prontuário Eletrônico Universal, que com o TCU nós definimos o estado de Alagoas, como sendo o primeiro, e estávamos próximos de lançar para todo o território nacional, não importando se o indivíduo fosse particular, fosse para plano de saúde ou fosse do SUS, ele teria esse prontuário numerizado e você teria acesso a esse banco de dados do indivíduo, desde com a sua autorização, em caso de emergência, por critério da senha do médico, para poder ganhar uma ferramenta absoluta de gestão, que é a informação. Sem informação não se administra. Então, a tentativa de se fazer esse prontuário universal, pronta já em Alagoas, conectividade, rede, cabo, enfim, se utilizando dessas tecnologias de internet e abrindo espaço para que, com essa conexão, pudéssemos agregar a telemedicina para suporte do especialista, para o médico da clínica médica, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta, num processo duplo de assistência e educação permanente. O que a gente imagina que a gente daria para esse colega que vai para o local de menor possibilidade um conforto de ter à sua disposição o ortopedista, o oftalmologista, o ginecologista, melhorar as suas dúvidas sobre o pré-natal, sobre uma assistência, sobre uma lesão dermatológica que às vezes tira uma pessoa lá do interior para ir para a cidade para fazer
um simples diagnóstico de uma escabiose, porque o médico, às vezes, não tem a formação para acontecendo. Então, esse programa muito elaborado, que viria nesse ano para ser lançado e para começar a colher os seus frutos a partir de 2021, 2022, e colocar o nosso sistema de volta nessa linha de cuidado da atenção primária, atenção especializada e a pactuação clara com os gestores, ela foi... Esse vírus chegou e desafiou o sistema. Como é que se enfrenta uma epidemia para um país que tem um sistema único de saúde e que conversa, dialoga com o sistema complementar? Como juntar todo mundo contra esse inimigo que deveria ser suprapartidário, supra-ideológico, supra-tudo? Ele invade o território nacional através de um país que tem fronteiras secas com 17 mil quilômetros, tem um oceano absurdamente largo. Temos no turismo uma das nossas fontes principais de empregabilidade. A costa brasileira está sendo descoberta pelo mundo, com navios, com cruzeiros, com um aeroporto como Guarulhos. O Brasil estava barato e as pessoas estavam vindo para cá. Como enfrentar? A primeira ideia, a primeira reação de todos é: vamos enfrentá-los pela atenção primária. Vamos colocar o exército nosso de agentes comunitários para monitoramento. Vamos reconhecer as fragilidades das moradias e vamos separar e vamos dar conforto para fazer o isolamento. Só que o nosso sistema de saúde e o país, ele não se atentou para uma questão que é fundamental para se prestar atenção. O Brasil desindustrializou em saúde. A nossa balança comercial é quase 32 bilhões de dólares negativa, que a gente importa porque a gente não produz. E nós passamos a importar tudo em saúde. Máscara, que é um pedaço de papel, a China consegue colocar em São Paulo por 8 centavos. E uma fábrica brasileira, localizada na cidade de São Paulo, consegue vender a 20 centavos. Isso foi desindustrializando o nosso pequeno parque industrial em saúde, de agulha, de seringa. Não estou falando de coisa sofisticada, não. Eu estou falando de coisa de consumo, de avental, de equipamento de proteção individual, de face shield, que é uma coisa básica, não tem tecnologia nenhuma, mas o mundo, não só o Brasil, resolveu comprar da China. E a China, quando anuncia o seu vírus, logo na sequência ela fecha a exportação. 94% dos itens de equipamento de proteção individual, China dependente. Cadê a indústria brasileira? Cadê os fornecedores? Na hora que a China abre, entra os Estados Unidos e a Europa comprando absolutamente tudo, a plenitude. Então, com esse cenário extremamente complexo, essa doença ela tem 85% das pessoas fazem formas leves, graças a Deus. Elas evoluem bem no domiciliar. E 15% complica. Desse pessoal que complica, 5% vai para a CTI. E o SUS, por conta de todo aquele histórico que eu falei, de ser um sistema ainda em formação, ele já vinha há um bom tempo com crises no intensivismo. Poucos intensivistas, poucos serviços, um país que envelhece, que tem os agravos crônicos degenerativos, um país que administra mal os leitos de CTI. As pessoas ainda internam no CTI, às vezes opera na sexta-feira, fala, deixa no CTI até segunda, porque no final de semana eu vou viajar. Os critérios de internação baixos, critérios de, inclusive, de diálogo pelo nosso perfil sobre como prolongar e por que prolongar a vida, esperando a recuperação, que é um debate que a gente vai ter que fazer, mas a nossa taxa de ocupação de CTI, cronicamente judicialização, ordem do juiz para abrir um leito de CTI para Antônio, para Maria, para José, havia uma necessidade de expandir os leitos de CTI naquele momento. Do contrário, nós teríamos inúmeras mortes por desassistência. A morte por desassistência, antes do SUS, ela era uma morte comum no Brasil. Não era mais admissível, nós já tínhamos superado a morte por desassistência. Com todas as dificuldades do sistema, mas o sistema estava ali, com todas as suas agruras, com seus sinais de alerta sendo dados, mas ele estava ali. Só que para vir a quantidade de gente que viria, era necessário expandir esse sistema
de intensivismo de uma maneira rápida e minimamente segura. Então, nós tivemos que recuperar o parque industrial brasileiro, essas empresas que, com certeza, a Falopa se lembra da famosa Takaoka, estava lá quebrada, não tinha certidão, em situação falimentar, Magnamed, enfim, 4 empresas que tinham uma capacidade de entregar respirador de 600 respiradores até agosto. Nós precisávamos de algo em torno de 12 a 15 mil. Então, foi feito todo um trabalho com a indústria de abrir respiradores, de colocar Brastemp, colocar Chrysler, colocar Positivo, colocar gigantes do setor, a Flex, para decifrar o respirador, fazer a capitalização das empresas e apostar na indústria nacional, já que aqueles que estavam procurando respiradores na China ou estavam encontrando respiradores defeituosos, estragados, ou estavam hiper faturados, porque era uma crise de mercado. Enfim, nós chegamos perigosamente a quase desabastecer de máscaras, quase desabastecer de luvas, por conta da dependência da China, e que faltariam para a própria rotina, porque as pessoas continuavam infartando, continuavam tendo fratura do colo do fêmur, continuavam tendo parto prematuro, e aquilo chegou num patamar que a gente conseguiu passar com o SUS, conseguindo abastecer e comprar, muitas vezes por prestígio pessoal, que eu liguei para o embaixador da China, para o ministro da Saúde da China, e eles ainda liberaram uma cota para o Brasil, protegeram uma cota para o Brasil. Do contrário, a gente seria espremido pelo poderio de compra norte-americano, pelo poderio de compra europeu, num mundo que a Organização Mundial da Saúde claramente se mostrou frágil para enfrentar uma situação dessa que virou um salve-se quem puder, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, naquele momento, toda a nossa vontade de jogar esse exército de atenção primária, fazer a atenção primária ser a grande porta de entrada, ela era limitada pela falta de máscara, pela falta de equipamento, pela falta de luva. A gente não podia expor todo esse exército nosso a contrair essa doença. Então, naquele momento, eu conversava com o Brasil de uma maneira muito franca. Isso que eu estou falando aqui, eu colocava num linguajar que qualquer um pudesse entender, desde a pessoa que estivesse na casa mais humilde, que tivesse um baixo poder de entendimento, até a pessoa mais sofisticada, ela começou a entender que nós estávamos todos naquele barco, que nós tínhamos que se unir. E isso acabou trazendo, num determinado tempo, que eu calculo em torno de 30 dias, uma adesão muito grande, que foi o que deu as condições mínimas para que essa indústria recomeçasse a nacional, a produzir um pouco, para que nós diminuíssemos o uso do sistema de saúde, porque foram cirurgias eletivas suspensas, muitos procedimentos postergados, e o que a gente achava que faremos esse sacrifício para aumentar o nosso sistema, e assim que abastecermos o nosso sistema, que tivermos os equipamentos, que tivermos as EPIs, nós iremos aí sim a amplitude do sistema de saúde para cima do vírus. Tínhamos que encontrar testagem, tínhamos que achar a PCR-RT. Então, construímos com a DASA, que é uma gigante aí de laboratório, um pool de laboratórios para fazer a coleta em todo o território nacional e entregar o resultado com 24 horas, com um aplicativo na mão do cidadão, já comunicando à Secretaria de Saúde, já acionando o sistema de vigilância. Esses projetos, todos eles ordenados e precificados e orçamentalizados. O mercado começou a normalizar, repassa dinheiro para as prefeituras, para os estados, eles agora adquiram, a iniciativa privada já voltou a achar os fornecedores, o dólar subiu, os insumos ficaram mais caros, principalmente nos preocupava a questão da matéria-prima, a mesma dependência que o Brasil e o mundo têm da China em insumos de EPI, o mundo e o Brasil têm uma dependência da Índia para matéria-prima, dos medicamentos. Então, havia necessidade de monitorar muito de perto a indústria farmacêutica para que não faltasse medicamentos que teriam explosão de consumo, como é o caso do pancurônio, como é o caso dos relaxantes musculares, para os pacientes de intensivismo. Então, um monitoramento com curva ABC de todos eles, para que a gente tivesse o controle. E num determinado momento, o SUS esteve na sua plenitude.
Ele esteve com o CONASEMES, que era o Conselho Nacional de Secretários Municipais, o CONAS, que era o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, e o Ministério, todos os dias às 7h30 da manhã e todo dia às 10 horas da noite. Mas não adiantava só o sistema de gestores, era preciso que as academias entrassem. Então, pela primeira vez, eu construí o sistema de conselheiros ad hoc do Ministro da Saúde, Sociedade Brasileira de Infectologia, de Medicina Intensiva, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Medicina, USP, Unicamp, EPM. Todas as academias foram convidadas para participar do esforço de solução. E 3 pilares foram o norte. Primeiro, uma defesa intransigente da vida. Não tomar atitudes que colocassem mais risco à vida. Um princípio básico hipocrático de não ser mais nocivo do que a condição que trouxe o paciente até você. Esse princípio era o princípio que, por exemplo, fez com que nós falássemos, olha, coisa que é experimental, deixa experimental. Prove primeiro que ele não é nocivo para as pessoas. Me veja o risco-benefício, que é o grande episódio de típico de epidemias, em que as pessoas vêm com soluções miraculosas, xaropes, ozônio, cloroquina, ivermectina. Não temos problema com nenhuma droga, manipulamos drogas muito mais difíceis que essa, mas queremos saber o risco-benefício, porque quem está do outro lado não é ele quem tem que discutir o risco-benefício. Alguém tem que ser o responsável de dizer eu analisei o risco-benefício. E querer que o Ministério da Saúde fosse o responsável por assumir uma droga que tem benefício não demonstrado e algum risco, era fundamental que o Ministério da Saúde falasse reservas, calma, no momento certo a gente vai concluir a pesquisa, se for interessante a gente coloca, se não for a gente não coloca. O segundo pilar era uma defesa intransigente do SUS. Seria através do SUS, e é através do SUS, e o SUS é hoje, para a sociedade brasileira, um outro patamar de sistema, porque essa sociedade viu que quando a bomba estourou, foi ele, o SUS, quem estava ali para tentar diminuir. Viver, morrer, são desígnios de Deus, a gente não controla, ninguém quer pegar essa doença. Mas a possibilidade de lutar pela vida é um dever do Estado e um direito do cidadão, e quem deu esse direito para ele foi a expansão monumental do SUS. São Paulo chegou a abrir quase 6.000 leitos novos de CTI, uma das maiores expansões de CTI do mundo. O risco que tinha a cidade de São Paulo de ter morrendo por desassistência, gente que morreria na UPA, que morreria em casa porque não teria uma vaga, foi contornado. Outras cidades brasileiras não conseguiram. Manaus foi uma catástrofe, porque a doença entrou pela Vila Operária, eles achavam que o vírus não resistiria ao calor de Manaus, eles achavam que a Zona Franca não podia parar, os empregos não podiam deixar de ocorrer, e o vírus entra pela classe operária, eles nem o sistema funerário estava pronto, tiveram que enterrar as pessoas com trator de pá e covas coletivas. Uma letalidade elevadíssima, porque não adianta só abrir o CTI, tem que ter a qualidade do trabalho dentro do CTI. As assimetrias brasileiras foram se mostrando. O Rio de Janeiro anunciava que tinha 300 pessoas na fila do CTI. O que é uma fila de CTI para quem está com insuficiência respiratória por coronavírus? É sinônimo de morte por desassistência. É a confissão do Estado de que ele não se organizou para aquele enfrentamento. No meio disso tudo, você tem um ambiente político. E acreditem, por mais que para nós que somos da saúde, as consequências de uma inabilidade em saúde ser tão dramática como é esse número absurdo de 104.000 mortes, no raciocínio político ele não impera. O raciocínio político ele tem caminhos tortuosos. As pessoas pensam, mas espera aí, se eu me envolver com esse problema, será que esse problema não passa a ser meu? Será que eu tenho como terceirizar esse problema e ser um crítico de quem for resolver esse problema? Será que a saúde, como é municipalizada e como o cidadão está próximo dos prefeitos, será que o desgaste, a crise da medida amarga, da retenção de atividade comercial,
dá ordem para que as pessoas fiquem em casas, no fim do bar. Será que esse desgaste político, saúde, não é uma pauta municipal? Não vai haver eleições municipais? É muito tentador para quem tem uma visão política eminentemente da crise, falar, passe isso para os municípios. Deixe os governadores, com a governança, se entender com os seus municípios. Anule, pare, não fale mais Ministério da Saúde. E aí vem, por ruptura política, por uma decisão política do presidente de retirar o Ministério da Saúde do diálogo franco, da transparência, do acesso da imprensa a dados, a números, da insistência no terceiro pilar, que era falar uma heresia para os políticos. Ciência, ciência, ciência. É ali a porta da saída. Não tem outra. Se tiver outra, vocês me mostram. Eu não gosto da ciência, eles falavam. É através dela. Hoje são os primeiros que estão na porta do Butantan, da Fiocruz e dos pesquisadores pedindo a vacina como uma tábua de salvação. Queriam uma ilusão simples, uma caixinha de remédio, uma atividade diversionista que retirasse o foco da população da ação necessária do Ministério da Saúde como grande coordenador. Se os casos estão altos em São Paulo hoje, retire equipamentos daqui e mande para lá. Se São Paulo diminuir, tira daqui, manda para o Rio Grande do Sul. Coordene o sistema. Entre no mercado quando o mercado estiver desorganizado. Ninguém conseguia comprar, o Ministério da Saúde teve que entrar na China e comprar para pacificar. Depois volta. Faça assistência técnica. Se temos colegas com notório saber, vamos colocar a telemedicina. Colocamos o 136 como grande ferramenta de acesso e monitoramento. Mas colocamos telemedicina para todos os CTIs do Brasil para discutir os casos e passar a experiência de quem sofreu primeiro para quem está começando o tratamento. A curva de aprendizado, ela precisa ser abreviada. Todos esses enfrentamentos, eles tinham que ser explicados à nação. E ao explicar à nação, cada um deles, e pedir a colaboração e usar um linguajar que as pessoas entendiam, nós ganhamos uma pequena faixa de tempo. Nós ganhamos o mês de março e um pouquinho de abril. Talvez, por incompetência minha, eu não consegui convencer o presidente de que aquele caminho seria um caminho mais curto para a volta da economia. Países que caíram no falso dilema, primeiro eu vou atender a economia, depois a saúde, eles fazem economias de base muito larga, porque o vírus se perpetua. Ser duro com ele, passar o estresse e depois marcá-lo pressão, a economia volta melhor, como isso está sendo demonstrado mais uma vez nas histórias das epidemias. Mas o presidente optou por esse caminho. Faz uma troca do ministro, não tem problema. Desde que a equipe técnica que dá sustentação a esse ministro, desde que você mantenha um Gabardo na execução, desde que você mantenha um Wanderson na tábua da epidemiologia, desde que você mantenha um Denizar Viana na ciência e tecnologia, desde que você mantenha um Erno Harzen na atenção primária, pessoas que estavam com as equipes todas com faca na boca, trabalhando no limite das suas possibilidades, eram de 18 a 20 horas, todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados. Quando você faz a mexida, troca o ministro que entra, se ele pudesse manter aquela aura, ele poderia verbalizar, mas ele permite a entrada dos militares que entram lá com o argumento de que o problema é logística. Como ficar sem voos aéreos para a China fosse algo possível de ser elucidado por militares, como recompor 15 capitais brasileiras sem voos semanais, fazendo logística terrestre fosse possível. Então, na hora que entra o novo técnico que entra, tenta impor também alguma coisa técnica, é confrontado com os mesmos dilemas que já vinham, quando assume, acha que é um problema muito mais pessoal do que com os outros, ele também não consegue permanecer. Diferente de mim, que falava, médico não abandona paciente, eu só saio daqui exonerado. Ele se antecipou e falou, eu não quero mais ficar. Perdemos o segundo ministro da Saúde no meio da espinha dorsal da epidemia. Aí militariza-se e vem a grande noite do Ministério da Saúde. Apagam-se as luzes. A primeira ação é, nós não vamos mais mostrar os números.
Nós não vamos mais mostrar os números, vamos passar esses números, vamos publicar no site às 3 horas da manhã. Como se o ódio ao carteiro inibisse a notícia de chegar. E aí começa uma noite de falta de credibilidade, porque se você precisa que o Supremo Tribunal Federal dê uma ordem para o ministro da Saúde para que ele mostre os números, é porque você chegou no ápice da nulidade. E somente quem cumpre ordens em função de carreira militar é capaz de fazer cumprir uma ordem de sair do enfrentamento. Calar-se frente ao enfrentamento. Não mais apoiar governadores ou prefeitos com o que eles mais precisam, que é o suporte técnico para tomar as medidas duras, de mandar as pessoas ficarem em casa, de proteger o sistema, de salvar vidas, que em tese deveria ser o maior patrimônio de uma nação. Quando você sai, você entrega o SUS, que é um bichinho de 3 pernas, federal, estadual e anual, você amputa uma. E ele começa a ter dificuldade para andar. Essa uma perna municipal, ela tem um grave problema nessa altura do campeonato. Ela tem um calendário eleitoral ali na frente. E no calendário eleitoral, os prefeitos ficam extremamente sensíveis às pressões. É uma questão de vida e morte política. E a política faz com que a tentação de falar, eu vou fazer um mix, eu vou fazer um pouco de prevenção aqui no máximo, vou atender e vou abrir num vírus que já demonstrou que ele não negocia com ninguém. Ele não negociou com Inglaterra, com França, com Itália, com Nova York, com Trump. Aonde ele entrou, ele fez o estrago que fez. Então o Brasil passa a ter muito mais uma convivência mórbida com os números e a população vai se embrutecendo. Ontem foram 1.200 mortos. Tem gente que olha e fala, não subiu, né? Outro dia não foi 1.300? Como se 1.200 mortos anunciados não fossem 5 Boeings caindo na nossa cabeça há 90 dias. No Dia das Mães, dia 10 de maio, nós fizemos 10.000 óbitos. 10 de junho, 10 de julho, 10 de agosto. 90 dias fizemos 100.000 óbitos. A média de 1.000 por dia a 90 dias. Sem trégua. Um país assimétrico. A região norte cai um pouco. São Paulo caiu, mas o Rio Grande do Sul, se você for falar para eles, eles estão agora sofrendo o seu estresse. Aqui, hoje, eu estou falando com vocês de dentro da biblioteca do colégio que eu estudei desde o prézinho. Colégio Dom Bosco, dos Padres Salesianos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não posso fazer na minha casa, porque tem pessoa de idade dentro de casa, tem cachorro. Então, como não está tendo aula, eu venho fazer aqui. A cidade aqui está naquele primeiro terço da subida. Talvez ela vai ser a última capital a enfrentar e a última capital a diminuir. Ainda assim, não estava preparada para organizar o sistema num vírus que desorganiza o sistema. Então, essa epidemia ela veio para colocar o SUS em muitos dos seus princípios sendo questionado, vendo que ele tem uma capacidade de recuperação, desde que a gente faça o dever de casa e continue a fazer as reformas administrativas e apostar no profissional de saúde de qualidade para dentro desse sistema, única maneira da gente avançar com esse sistema, vem para questionar a dependência tecnológica primária do país em saúde, a ausência de soberania nacional por não termos um complexo industrial em saúde e termos o pouco que nós tínhamos, perdemos e passamos a ser basicamente engarrafadores de genéricos importados com o sal da Índia e consumidores de produtos importados da China. A discussão do nosso sistema de saúde passa por essa reforma tributária de definirmos o financiamento federal em saúde. A discussão do nosso sistema de saúde passa pela informatização e por acesso à métrica, à vida, ao registro, ao uso da telemedicina, ao suporte, às academias, a quem faz trabalho de qualidade. A pornografia da ampliação sem cuidado de qualidade da formação de médicos foi uma coisa horrível. Enfermagem sendo ensinada à distância, curso de EAD, caça-níquel,
por 39, por 40 reais por mês de mensalidade. Depois é essa própria enfermagem, esse próprio médico que se contamina, infecta e morre por falta de capacitação. Fisioterapias, com cursos abertos no Brasil inteiro, fazendo dessa profissão tão nobre uma profissão, farmácia e bioquímica, odontologia, todas elas sob o argumento de que vamos aumentar o número de profissionais e entregar praticamente toda a formação à iniciativa privada que quer mais e mais e mais alunos, carteira, bolsa de valores, lucro. A qualidade do ensino, o nosso MEC passa por trás. E a grande matéria-prima, se a gente quer ter um sistema de saúde, é gente ter qualidade. É preciso medir e chegar para um ortopedista que faz 10 próteses de quadril e as 10 afrouxam e infectam, que ele está proibido de fazer prótese de quadril pelo SUS. É preciso medir o médico da atenção primária e quando perceber que uma mulher morreu de mortalidade materna fazendo pré-natal, de eclâmpsia, que ele é responsável por aquela morte e que ele vai ter que ter, tal qual um anestesista é responsável por uma morte de um paciente anestesiado sob seus cuidados. É preciso ter formação de verdade e é preciso ter responsabilização, mas, principalmente, reconhecimento de quem é bom, reconhecimento de quem trabalha, reconhecimento de quem acorda cedo e assume o paciente, que vibra com o sucesso do tratamento, que sofre com o paciente que não compreende, que vai atrás, o farmacêutico que ensina como tomar uma medicação, o fisioterapeuta que põe a mão, toca, e não aquele que liga um bando de aparelho com luzinha colorida e acha que está fazendo fisioterapia. Então, nós temos um grande caminho no nosso sistema. O início, eventos como esse. O início, faculdades como essa. O início, escutar gente que está fazendo bem, para ver se a gente consegue fazer, não só para um número reduzido de gente, mas esse Brasilzão tão assimétrico de Acre, de Roraima, de Amapá, de Rio Grande do Sul, de Paraná, esses Brasis diferentes, o cara que mora no Morumbi e o cara que mora em Paraisópolis. É esse Brasil de contrastes que nós, da saúde, somos o maior elo de cidadania possível nesse país e somos os únicos que estão perto das pessoas. Todos os outros sistemas olham de costas para o povo, vendo simplesmente o gemido ou esperando o aplauso fácil. Para nós que estamos cara a cara, que somos para-choque da crise brasileira, de séculos de falta de investimento em habitação, falta de investimento em saneamento básico, falta de investimento em educação, e somos os responsáveis para contornar esses problemas, ainda somos os responsáveis nessa epidemia de tentar diminuir o impacto dela sobre a vida de cada um de nós. E acho que são esses os verdadeiros heróis, os grandes vencedores dessa epidemia, os milhares de pessoas da saúde que, através do SUS ou através do sistema privado, enfrentaram sem reclamar, sem greve, sem quebrar a mão, assumiram a responsabilidade de tentar, apesar dos pesares, apesar dos políticos, tentaram enfrentar a mais grave crise de saúde pública da nossa geração e, se Deus quiser, a última, que as próximas não tenham que ser desafiados por isso, mas é nossa obrigação documentar tudo isso para que eles saibam quanto que nós passamos por momentos duros, alheios à nossa vontade, para poder chegar no final dessa pandemia com o mínimo de organização. Bem, muito obrigado. Seu conhecimento realmente foi, aqui no chat, a imensa maioria tem muitas perguntas, a imensa maioria grandes elogios, né? E só para citar, que realmente, quando você saiu, eu até esqueci de falar, do Datafolha fez uma pesquisa, você teve 76% de aprovação, mostrando que realmente você estava modificando o SUS. Várias pessoas aqui tem várias perguntas, não dá para fazer, né, pelo tempo, mas algumas eu acho que merece. O professor
aqui, ó, deixa eu pegar. Sobânia, professor também elogiando, falando que o seu trabalho é uma pena que não deu para complementar o trabalho, a mesma coisa o Cunha também, Meu que você amigo. está prestes para entrar numa segunda etapa, né, essa fase inicial da atenção primária, depois de completa, iria para a secundária. E uma pergunta foi exatamente essa, né, que é as filas que nós temos na atenção secundária, né, o que você tinha planejado para implementar se não houvesse essa pandemia, não houvesse uma interrupção do seu programa em relação ao Ministério da Saúde? Então, essa pergunta é do Cunha. Bom, primeiro uma honra estar com o Cunha aí na audiência. Só gente boa lá do Paraná. Sobânia, Cunha, vocês foram sempre muito parceiros no Ministério da Saúde na formulação. A ideia era, primeiro, dar escala. Se você não tem escala, se você não tem volume, você não consegue fazer especializada. Como é que é a especializada que a gente encontrou no Brasil? Ela é confinada, ela é sempre num centro de referência, aqui. Ela passa por um sistema de regulação muito frágil, é uma fila, muitas vezes furada por políticos, por pedidos, ou o próprio cidadão fala, eu preciso de uma carteirinha lá de São Paulo para eu poder entrar direto por dentro de São Paulo, eu não quero ficar esperando. Essa regulação nacional, o CNRAC, ela é muito frágil. Então, a primeira parte era entrar, e o Paraná tem uma história de muito boa gestão por consórcios, reconhecer os consórcios como entes que podem participar, colocando uma escala de consumo mínima de 1.800.000, 1.200.000 habitantes. Dentro desse universo, a gente conseguir dotar as atividades meio, as atividades de diagnóstico. O mundo vai passar por um impacto de custo em saúde absurdo. Quando eu me formei, em 1989, o meu professor, Silvestre Gomes Matos, reuniu a turma, ele era o Paraninfo, e fez o seguinte comunicado. Vocês têm um enorme desafio. Imaginem vocês que se você colher o sangue do seu paciente, naquela data ele falou isso ficou gravado, nós temos 289 testes que podem ser feitos. Portanto, se vocês forem pedir 289 pedidos de exame, vocês vão quebrar o sistema de saúde. Sejam clínicos, observem e peçam os exames para confirmar, amparar o diagnóstico. Nós estamos esse ano com 4.300, beirando 4.500 testes que você pode fazer na coleta de um exame. O projeto Genoma, ele aponta que até 2030 nós vamos chegar a 20.000 testes que você vai poder fazer coletando o sangue do indivíduo. Ou o sistema brasileiro se organiza para ter uma proteção de inteligência e escala para isso, ou se continuar da maneira como está, explode o custo disso daqui, nós não vamos fazer mais nada a não ser pagar exame de sangue e exame de testes. Nessa especializada, não adianta a gente habilitar 100% de tudo para tudo, você tem que ter os centros. E você tem que ter degraus. Quando eu fui ao Canadá, eu conversei uma certa feita com o professor Salter. E eu perguntei, professor Salter, como é que é aqui no Canadá? Ele falou, olha, meu filho, eu tenho um orçamento, eu sou orçamentalizado. Então, eles me mandam os pacientes e eu posso fazer até tantos $1.000 nas áreas que eles me pedem. Falei, mas o que eles te pedem? Ele falou, eles não me mandam nem uma fratura bimaleolar, eles não me mandam uma unha encravada, eles só me mandam luxação congênita inveterada, só me mandam abacaxi. Eu sou o que ganha mais, mas eu opero só abacaxi. Porque ele chegou no ápice. Não é possível eu pegar um menino recém-formado e falar para ele, você vai receber a mesma coisa que o Cunha para fazer uma luxação congênita do quadril. Ele precisa aprender, ele tem a curva dele, ele tem o tempo dele. Quando você bota todo mundo igual, você abaixa a qualidade. Então, teria que vir o sistema de escalonamento e monitoramento e medir o desempenho. E o médico brasileiro não está preparado e não gosta de ver que tem alguém medindo qual é a eficiência do bisturi dele, ou do hemograma dele, ou da hemodinâmica dele. Mas é necessário.
A partir desse momento, a tabela SUS, há muito tempo, ela foi abandonada porque passou-se para contratualização, mas na especializada ela continua com o teto MAC. Algumas especialidades conseguiram impor, por essencialidade, uma condição melhor. É exatamente de evitar que a atenção primária perca pacientes para a especializada é que sobra o dinheiro para você melhorar a remuneração da especializada. O mix era grande controle da atenção primária, radicalizar no controle do diabetes, da hipertensão. A quantidade de gente que vai para hemodiálise no Brasil é pornográfica, para quem tem um sistema tão abrangente de cuidado. O rim precioso, aquele paciente que está com 15%, 10%, 12% fora de diálise, ele não acende um alerta em lugar nenhum. As pessoas simplesmente falam, foi para diálise, ele está na fila do transplante. Como ir para diálise não fosse um mega gasto. Então, desse atendimento é onde está o dinheiro que a gente pode colocar na especializada hoje, além de uma luta por melhor financiamento da saúde. Mas o dinheiro está na gestão clínica. As pessoas estão muito acostumadas com gestão administrativa. Eu quero concurso, eu quero um salário e eu preciso de gente. As pessoas estão acostumadas a olhar a gestão financeira, o dinheiro, eu acho que eu estou recebendo pouco, eu preciso de mais dinheiro, o orçamento tem que aumentar. Mas o que nós estamos fazendo com as pessoas e com o dinheiro é a gestão clínica da doença. Eu quero saber qual cidade pode conseguir me zerar ou colocar num número lá embaixo o parto prematuro. Por que a gente convive com gravidez na adolescência em lugares absurdamente elevados, sem pré-natal ainda? Nós não temos já atenção primária? Temos. Como fazer com que isso não aconteça? Porque eu diminuo o UTI neonatal, eu diminuo... Sífilis, vamos lá. Às vezes parto prematuro, a pessoa fala, eu não posso controlar. Sífilis, vamos para sífilis. Olhem os números da sífilis no país. A sífilis disparou com aquela política do antibiótico correta, de você só poder tomar antibiótico com a receita médica. O brasileiro tomava antes daquilo benzetacil, ele tinha dor de garganta, benzetacil, São Furunco, benzetacil, a sífilis tinha uma mola. Parou com aquilo dali, parou o uso de preservativo, parou o uso de camisinha, banalizou a AIDS por causa do tratamento, explodiu a sífilis. A sífilis está fazendo malformação cardíaca, malformação auditiva, a sífilis está fazendo aquelas imagens ósseas que eu já vi gente abrir achando que é sarcoma de Ewing, ou achando que é osteomielite, é sífilis. E ela explodiu. E se tiver gente aqui da parte de obstetrícia ou da parte de hospitalar, vai ver a quantidade de criança que não pode ter alta e fica 14 dias no hospital tomando penicilina. Ela imediatamente para de amamentar. A mãe perde o vínculo. Essa criança é a candidata à mortalidade infantil logo na sequência. Esse dinheiro está escorrendo pelas mãos porque ninguém mede. Esse dinheiro tem que ser economizado aqui para poder custear a alta tecnologia que está do outro lado. Além de muitas outras parcerias, hospitais universitários têm que ser reposicionados. Essa EBSER, notícia até agora o que veio, ela desmontou a academia, retirou o professor da beira do leito, num hospital que é de ensino, e a assistência, ela quer se comportar como um local que não tem compromisso com a assistência. Então, cadê a empresa? Qual é o objetivo dessa empresa? É acabar com a docência? A pós-graduação brasileira está uma piada, está ruim, caiu, o nível está baixo. E a gente fala de telemedicina, alguma faculdade ensina telemedicina ou alguma residência ensina como que você faz medicina por vídeo? Então, nós tínhamos muitas coisas para atacar aqui embaixo, mas o modelo organizacional de consórcio nesse consórcio, o que tem? Tem tantas pessoas, vão ter tanto de câncer, tem que ter um centro de câncer, tem que ter um centro de hemodiálise, tem que ter uma combinação entre esses perfeitos e fazer a lei brasileira dos consórcios intermunicipais para que eles possam ter capacidade de gestão daquele espaço de saúde. Mas ia ser um trabalhão, mas a atenção primária a gente já tinha encaixado, a gente ia começar esse ano exatamente chamando vocês para opinarem, para a gente ver se a gente conseguia avançar nesses tabus aí, que é medir a eficiência do especialista. Muito bem. Uma volta no futuro, a gente vai sentar e conversar. Tem uma pergunta aqui do professor Jair Mari, ele é professor titular da psiquiatria,
um grande pesquisador, e ele fez uma pergunta interessante. Como o ministro faria na pandemia paralela que vai haver na saúde mental? Depois a Mariana... Essa vai ser explosiva, Jair. A gente vai vir com toda a população ao mesmo tempo. Esse retorno às aulas das crianças e adolescentes vai ser o que vai ter de criança com síndromes de ansiedade, dificuldade de socialização, vai ser muito grande. A violência doméstica aumentou muito. As pessoas que tiveram o fim dos seus trabalhos, dos seus empregos, vai ser um quadro extremamente complexo a crise de saúde mental. Porém, a gente sabe que depois que você consegue ultrapassar esses períodos de depressão, vou dar um exemplo aqui aí de São Paulo. Em 1932, vocês enfrentaram uma revolução constitucionalista, que até hoje vocês relembram, 9 de julho, enfim, toda aquela história, e foram vencidos pela força militar do Getúlio. Qual foi a resposta da sociedade de São Paulo para aquela depressão coletiva? Ela criou a USP em 1934. Ela fomentou o estudo. Nasceu a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a SPDM, berço da Escola Paulista de Medicina, para a Unifesp. Então, do mesmo modo que nós teremos essa fase que estamos passando de viver isso com um presidente que ficou na fase de negação, depois ele foi para a fase de raiva, e aí o ministro da Saúde é o primeiro que ele veio e fala, demite. Depois vai vir a fase da depressão e reflexão. E depois vai vir a fase de colaboração. É assim a resposta mental das pessoas. Vai de nós encurtar o máximo possível. Acho que nós vamos ter que ampliar a rede CAPS. Acho que eu imagino alguma situação de telemedicina para esse Brasil enorme, que não tem assistência psiquiátrica, que não tem assistência psicológica. Acho que vai ser necessário, vai se impor. Agora, não é uma cicatriz para um mês, ela é uma cicatriz para uma geração inteira. Nós vamos falar de coronavírus até o final desse século, esse vai ser um assunto. Qual foi a quebra da Bolsa de Nova York em 29? Qual foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial no século XX? O século XXI que começa com a crise corona. E a saúde mental vai ser mais uma das violências que ela provocou, junto com a violência à cultura, ao lazer, ao esporte, à medicina, à infraestrutura, à logística, enfim, a tudo que cerca a existência. Então, eu vejo que os psiquiatras vão ter muito trabalho. Espero só que não seja só uma solução medicamentosa, senão vai ter que dissolver Ritalina na caixa d'água das cidades. Espero que a gente consiga, através de atividade física, talvez incorporar o professor de educação física no SUS para fazer esporte comunitário, não aquele esporte de competição, talvez aumentar um pouco a participação de pais dentro das escolas. Acho que as escolas vão ser um grande elemento também, com espaços coletivos de convivência, quando eles reabrirem. O brasileiro é muito solidário, talvez um dando a mão ao outro, consolando, a gente ultrapassa. E os mais frágeis, com certeza, vão precisar muito da psiquiatria. Que o Jair escreveu, agradeceu aqui sua resposta e falou que você é muito preparado mesmo. Não, que é isso. A psiquiatria, a doença mental, Jair, ela já é o principal agravo que vai levar as pessoas a procurar sistema de saúde no século XXI. Ela já é. Aquilo que se falava lá atrás, ela já é. Com uma crise dessa, nós vamos elevar essa potência ao cubo. Ou talvez até mais que o cubo. Tem muita, vou tentar juntar aqui a Juliana Rolim, o Arnaldo Colombo, que é o presidente da comissão científica, que é também um grande pesquisador, e uma pergunta parecida, então eu vou juntar aqui. Primeiro, estão te cumprimentando, e como promover uma rápida integração entre a universidade e indústria da saúde, formando uma aliança para desenvolver tecnologia em saúde para baratear o SUS e ainda gerar empregos. É não querer inventar a roda. No mundo inteiro, a indústria se aproxima da universidade, ela colabora, faz a parceria com a universidade para pesquisa, e o pesquisador universitário brasileiro, talvez até por uma carência nossa, nós passamos aí os últimos 30 anos fazendo muita pesquisa para amparar mestrado, que é uma atividade meio, mas não fazendo para pesquisa para produto.
há uma diferença. Então, aquelas universidades e aquelas empresas que perceberem que a pesquisa tem que nascer da dúvida ou da necessidade, que era uma coisa que a gente estava começando a mudar na nossa SCTI, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Incorporação, era que, ao invés de fazer aqueles editais abertos, a gente estava fazendo coisas assim. Qual é a solução de teste rápido para sífilis? Eu boto o desafio, vocês me deem essa resposta. Porque aquela formação de mestrado, de doutorados, de papéis, é ótimo, está tudo certo, precisa, é importante. Mas nós precisamos passar para uma fase seguinte, que é a fase da produção. E isso qualquer país do mundo juntou universidade com estruturas de apoio, aonde esse pesquisador universitário tenha a garantia do seu invento da patente, que essa patente pode ser um pouco para o instituto universitário onde está apoiado, mas que ele saiba que ele tem a perspectiva de patentear. O Brasil patenteia muito pouco, em saúde quase nada. Quando o nosso pesquisador chega perto de alguma coisa, ele põe debaixo do braço, vai lá para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos protege a patente deles. Por isso que eles registram tanto. E depois vendem para nós. Então, aproximar os dois mundos, mas partindo do foco da necessidade da sociedade, e segundo, entidades de apoio que garantam a proteção à patente para que os pesquisadores brasileiros sintam o gosto de que a pesquisa também ela é rentável e que não há nada de errado de você ter a patente e você ter lucro sobre a sua patente. É importante, se a gente não reconhecer a inventividade, a gente não sai do lugar. Perfeito. Michele aqui está perguntando, gostaria de saber quais as medidas que o senhor propõe para atrair e fixar os médicos no SUS. Eu acho que eu respondi naquela hora que eu falei do Médicos pelo Brasil, que é você ter o processo seletivo. Eu não acho correto contratar as pessoas, por isso elas vão receber uma bolsa para que elas estudem, para que elas sejam especialistas em saúde da família. Isso vai ser valorizado, porque a pessoa vai ter um título da Sociedade Brasileira de Saúde da Família. Eu prestigiei demais as sociedades como instrumentos de certificação. A SBOT, ela dá um banho há muitos anos com o seu título de especialista, a Comissão de Ensino e Treinamento, ela serve de inspiração nesse momento. Então, nós precisamos que as sociedades passem a ser certificadoras, possam ser um caminho. Nós temos 35 mil meninos formando em medicina todo ano, que está sendo jogado no mercado. As vagas de residência chegam a 18 mil, nós estamos ficando com 17 mil colegas médicos sem formação de residência médica, indo para os plantões e falando, você que faz residência é burro, eu faço 20 plantões, ganho 30 mil por mês. Ele não sabe que aquilo dali vai matar ele. O que tem de menino novo sendo queimado com seu CRM por advogado, por falta de formação, jogado aí no mercado. Então, vai ser preciso reinventar essa questão de financiamento de bolsas de residência, atrair, dar isenção tributária para empresas que investirem em bolsas de residência, para que elas ajudem a formar esse percentual que está fora. O governo botando os meninos para fazer a capacitação em saúde da família vai criar uma geração de especialistas em saúde da família. Você ter o início da sua profissão com 14 mil, normalmente daqui a pouco a gente inclui, eu não tinha orçamento, mas imagino que pode se incluir a enfermagem, essas pessoas vão interiorizar, vão para o interior sabendo que ela ganha mais, ela passa de 14, ela passa para 18, passa para 20, para 30. Por que não ganhar a mesma coisa? Qual que é o teto? O teto não é 32 mil, que é o salário do Supremo? Foi o teto que eu coloquei para o médico que vai lá para o interior da Amazônia, lá no meio do mato, 15 dias de canoa. Esse tem que ganhar mais. Aqueles médicos cubanos, eu tinha uma cidade no Paraná que tinha 90 cubanos, uma cidade boa, uma cidade de 150 mil habitantes que tinha faculdade de medicina. Eles viraram coisa, eles viraram moeda. Tinha deputado que falava, arranjei 10 cubanos lá para o meu prefeito, cada um vale 10 pau, é 100 mil por mês que ele vai economizar. Então, nós já passamos por essa improvisação, por esse deboche, né? Agora nós precisamos dar oportunidade. A oportunidade está colocada. Eu espero aí que os generais de plantão lá, que estão de plantão no Ministério lá, que eles ponham o processo seletivo para fora, que eles selecionem os meninos, que eles aloquem os meninos, o orçamento está garantido, o dinheiro está lá, basta simplesmente agora trabalhar. A pergunta aqui do Marcelo Fonseca, ele pergunta o que você pensa a respeito da medicina baseada em valor.
Eu não sei bem o que ele quer dizer, eu escuto tanto esses chavões, medicina baseada em evidência, medicina baseada nisso, naquilo. Medicina é medicina sempre, Marco. Quem faz bem tem que ser valorizado. Como valorizar isso, ao meu ver, é medindo o desempenho do médico. Se eu faço bem o que eu faço, se eu sou um clínico, eu posso falar isso porque a minha mulher ela faz clínica médica, ela fez residência de clínica médica, é daquelas que estuda o dia inteiro o Cécio. Eu não sei como que cabe tanto estudo nesses clínicos, né? Então, ela dá o telefone celular dela no SUS para o paciente. Eu cansei, eu tenho uma propriedade rural aqui, cansei de sair para a fazenda sábado de manhã, ela falou, passa lá no bairro tal que eu vou ver a dona Maria, porque ela me mandou uma mensagem que ela não está bem. Do SUS. Esse é o típico médico que eu quero, ela assume o doente, ela sabe a responsabilidade dela, ela tem que ganhar mais do que o cara que vai e tira a cadeira para o paciente não sentar, para fazer médico ao cardio, ao neuro, ele fica latindo o dia inteiro lá, esse cara não me adianta. Então, se a sua pergunta, se eu entendi, baseada em valor, é a gente saber que saúde é um investimento, e como todo investimento, eu tenho que saber quanto que me rende, e se esse investimento é público, cada centavo que eu colocar, ele tem que me render saúde, ele tem que me render melhora, e o profissional que faz tem que ser valorizado, reconhecido, elogiado. Eu sonho que nós vamos ter ainda uma noite do Oscar dos profissionais da saúde, a melhor enfermeira, a melhor equipe de saúde da família, o melhor serviço de ortopedia, o melhor pós-op de cardíaca, o melhor intensivismo, a melhor invenção da medicina brasileira, a maior colaboração em tecnologia, o melhor trabalho de atenção primária, o melhor trabalho de vínculo, o melhor trabalho de saúde mental, a melhor genialidade brasileira colocada para que a sociedade que está afim de prestigiar o SUS entenda que o SUS é feito de gente. Políticos acham que o SUS é feito do prédio, do equipamento, da emenda para comprar o tomógrafo, da emenda para comprar uma ambulância. Prefeito coloca assim, prefeitura não sei de onde, cuidando da saúde do cidadão. Bota 10 dentro e manda para São Paulo. Isso daí tem que ser exposto, as câmaras de vereadores têm que receber elogios e críticas. É só mostrando, é só tendo transparência. Isso que eu estou falando de saúde, isso cabe para a educação. O Brasil não procura. Você pega aí uma cidade qualquer, o Santos, o Palmeiras, o Corinthians, ele manda olheiro na cidade para saber qual que é o guri que joga bola. Aos 8 anos de idade tem guri assinando contrato, 10 anos. Olha, esse aqui é o melhor jogador de futebol. O pai fica orgulhoso, a mãe, ele vai nos salvar. Por quê? Porque ser jogador de futebol, ele fica muito rico. Cadê o melhor menino de matemática? Cadê o melhor menino de português? Cadê o melhor menino de geografia? Ninguém dá bola para ele. Ele fica lá estudando matemática e ainda falam, você é nerd. Legal é ficar aqui no TikTok. Então, a mesma coisa na saúde. A gente faz tudo meia boca no Brasil. A gente faz tudo pela metade no Brasil. As pessoas olham e falam assim, a favela, vem alguém faz um samba, o morro é tão lindo, é tão bom morar aqui no morro, eu vejo a lua no teto de zinco furado. Isso não é normal. Não pode ser normal você ter habitações com aquela característica. Nós somos o segundo país em tuberculose. Não tem ventilação, não tem esgoto. As pessoas de idade têm que subir escadarias para subir e para descer, elas não saem, elas ficam confinadas. Isso sem falar na parte de violência física de arma, mas a violência da gente passar na frente e falar, surgiu essa favela aí e tal. Não dá para ser assim. Então eu vejo que a saúde a gente não pode mais não dizer quem faz bem, quem está fazendo com qualidade, enaltecer, pagar, para que as pessoas que entram. Não existe um negócio desse, eu pago o mesmo valor da consulta para mim e para o Falopa. A consulta do Falopa é mais cara que a minha. Ele já tem estrada, ele já tem nome, ele já cursou um caminho. Numa iniciativa privada não é assim? Por que na rede pública tem que ser eu e o Falopa o mesmo valor? Né? Você é competente, está brincando. O Marcos Luso, da ortopedia, ele está perguntando o que você acha desse revalida fake, se vai passar isso daí. Olha, enquanto eu tive em Brasília, foram 8 anos como deputado federal e depois 2 anos como ministro, eles me escutavam muito. Eu sempre chamava o autor do projeto, sentava, explicava, chamava os outros líderes, explicava o porquê que a gente tem que fazer as coisas sérias, que não pode ser assim, fazia esse trabalho. Eu não sei porque
nós criamos lá, a Sônia está escutando aí, tá? Eu falei, olha, eu vou deixar de ser deputado federal, mas eu vou deixar uma semente aqui para vocês. Na democracia participativa, você tem que ter representante lá dentro. Você tem que ter gente que fala assim, puxa, eu me elegi, mas foi fundamental o apoio que eu tive da enfermagem, da medicina, da Escola Paulista. Ele tem que dar satisfação. Então eu criei o Instituto Brasil de Medicina. Era um sonho de juntar todo mundo, de juntar a enfermagem, de juntar as especialidades todas, para que a gente pudesse dialogar com o Congresso, com todos esses atores do Congresso Nacional, com líderes partidários, visitá-los, fazer o lobby do bem ético, e é possível fazer, não tem problema nenhum, você deve ir na Câmara expor as suas coisas, porque o que eu vejo é a classe indo lá na bacia das almas. Ah, vai entrar esse projeto, e agora, o que a gente faz? Isso tem que antecipar, isso tem que estar articulado. A bancada tem que se articular com a bancada do agro, votar com eles para depois pedir o apoio deles para a sua tese, com a evangélica, com isso. As coisas são assim. Mas o que era um sonho, que começou bem, depois essa Associação Médica Brasileira aí distorceu tudo lá, virou mais uma entidade a ocupar a nossa paciência. Precisa, talvez, reposicionar, porque quem deveria estar ocupando dessa pauta é o Instituto Brasil de Medicina. Ele foi criado exatamente para isso. É lá que se junta a Sociedade Brasileira de Uro, de Pediatria, de Ginecologia, de Ortopedia. Em vez de ficar cada um puxando para o seu cantinho, junta todo mundo e vamos atrás desses líderes para poder evitar. Agora, se ficar só olhando, falando assim, puxa, que chato, né? Vai fazer isso daí, que desagradável. Vai ser mais uma na era da mediocridade, que é essa era que a gente está vivendo na educação e saúde. Vai ser mais uma. Enquanto está acontecendo com o vizinho, a gente não acha nada, né? A enfermagem com aula à distância, o cara querendo formar médico veterinário com ensino à distância, residência que não tem vaga, faculdade de medicina que abre em qualquer buraco, que vende diploma, né? Cheio de gente que vai para o Paraguai e depois entra para cá para fazer o último ano do internato, ri da cara dos meninos, enfim. Falta o quê? Falta gente que tenha a capacidade de sentar lá, bater na mesa e falar as verdades. Agora, se você não tem mobilidade para fazer isso, as instituições são muito frágeis. Cadê o Conselho Federal para ir lá e pedir uma audiência? Cadê a Associação Médica Brasileira? Cadê a Federação Nacional dos Médicos? Cadê o Instituto? Cadê os parlamentares? Cadê os deputados? Cadê os senadores que foram aí buscar voto? A gente fica atendendo esse pessoal, quando chega a eleição, eles ligam, falam, dá para você operar um caso aí para mim? Muito importante, é um cabo eleitoral bom. A gente vai, opera, achando que ele vai ser bonzinho, porque, afinal de contas, a gente está atendendo. Ele não dá nem a mínima. Você tem que ter organização política, senão vai ficar correndo atrás para apagar incêndio, como é esse caso aí que você está falando. Bom, tem muita... Nós estamos no nosso horário, cara. Já vou... Tem um japonês que cuida de mim aqui, ele está falando que o cara da próxima live está ligando para ele. Última pergunta aqui. Bom, primeiro tem o pessoal, a Fernanda Cáfaro, que é a diretora lá da Santa Casa, Departamento de Ortopedia, te mandando um abraço. Então, o Manuel Girão, que é o diretor da escola, que está aqui, eu tenho que falar, que é o nosso grande líder, está conseguindo motivar a Escola Paulista de Medicina. Foi uma mudança radical depois que o Girão assumiu a escola, conseguiu motivar as pessoas, está todo mundo envolvido aqui com o EPM. A última pergunta, tranquila. São 3 pessoas que perguntaram qual o seu futuro. Vou procurar uma cartomante, cara. Eu não tenho noção. Eu não tenho noção. Quando eu deixei o Ministério da Saúde, eu imaginava que eu ia imediatamente começar a trabalhar, tocar minha vida. E pela primeira vez na história, impuseram uma quarentena absoluta a um ministro da Saúde, que coube a mim. Então, eu sou proibido. E o que me sucedeu, eles liberaram para tudo, porque falaram que eu tinha conflito de interesses. Falei, poxa, o meu é de tentar salvar vidas. Se tem conflito de interesse, é porque eles querem matar, só pode ser isso, porque o outro eles liberaram para tudo e eu a nada, mas enfim, eu pedi, recorri, me mantiveram. Então, até o dia 16 de outubro, eu sou obrigado a ficar, eu só faço lives como essa, com entidades públicas, com alunos, com
entrevista, essas coisas, e estou aqui no banco, nem no banco de reservas, estou expulso do vestiário. Depois de 16 de outubro, eu quero ver se eu começo a entender um pouco de como que vão ser essas eleições municipais, o que a população quer, acho que vai ser um bom termômetro. E depois de 2021, vamos pensar junto, para a gente poder influenciar no debate. Tomara que surja um candidato bacana em 2022, um cara moderado. Acho que essa polarização direita e esquerda ela é muito tóxica, ela é ruim. Todo caminho, por um lado, quando eles puxam a corda, eles arrebentam, e a corda arrebenta sempre no centro. Essa coisa desse país... A coisa mais chata que tem hoje é a internet, só tem gente me xingando lá. Você entra lá, o cara fala, você tinha que ter me dado a cloroquina, porque se você tivesse me dado a cloroquina, que o presidente falou que era bom. No começo eu não sabia, porque eu não mexo com isso há muitos anos, eu tentava entrar, mas meu senhor, muita calma. Quando eu via que eles estavam me xingando o tempo todo, eu falei, eu vou ficar aqui perdendo meu tempo com isso, então eu não mexo mais com aquilo. Eu estou lendo muito, eu estou lendo vorazmente, e estou escrevendo um livro exatamente sobre esses 90 dias da epidemia. Como eu recebi essa informação da China, eu estava na Genebra, em Davos, até o dia que eu saí, contando como que foram os momentos principais e o bastidor, porque muitas vezes as pessoas não entendem como que era o pano de fundo. Então, eu espero que esse livro saia agora nos próximos 15, 20 dias. Se pudesse, eu ia fazer o lançamento aí na Escola Paulista, mas diz que agora não pode juntar gente, então... Vocês dão uma força aí, daqui a pouco começa a vender, aí vocês me falam. O Girão está fazendo presencial, ele vai todo dia na escola, então podemos fazer aí um comitê. E, aliás, vou fazer um convite aqui, aproveitar, vou finalizar. Está sendo feito um livro da Escola Paulista de Medicina sobre os sentimentos das pessoas nessa pandemia. E eu estou convidando, se puder escrever um pequeno capítulo. Tem que ser pequeno. Sobre o sentimento. O seu é muito importante. O que nós estamos passando, falar sobre sentimentos nessa Não, e uma coisa incrível, viu, Falopa? Vocês estão vendo aí, esse aqui que está aqui é Dom Bosco, eu tenho essa ligação com cara que se é, né? tal, sou católico, mas eu vou lhe dizer uma coisa, o quanto que essa doença aumentou a minha fé. Para mim, foi a coisa mais impactante para mim como pessoa em termos de sentimento. A minha fé inabalável em Nossa Senhora Aparecida. Fiquei muito mais religioso. Coloquei na minha rotina rezar uma Ave Maria todo dia às 6 horas da tarde e a minha veiculação, a minha vida entregue a Maria. A Maria passa na frente, o resto eu não tenho medo de nada, não. Então, o que mais me impactou emocionalmente, além de família, de pai que eu não posso ver, de mãe que não posso ver, meu pai e minha mãe me ligam todo dia. Dia 6 de setembro, eles fazem 65 anos de casado. Tinha uma festa planejada há mais de ano para reunir a família toda, família de italiano. Todo mundo gritando, você tenta fazer uma reunião como essa, ninguém se entende, porque grita todo mundo até cair o sistema. Minha mãe me liga e fala, vai ter a festa ou não vai ter a festa? Eu falei, não vai ter a festa. Então, isso dói. Eu vou precisar lá da ajuda do Jair, lá da psiquiatria, mas o que isso deu para mim, pessoalmente, como pessoa, Nossa Senhora Aparecida. Então, muito obrigado. Olha, tem aqui dezenas de mensagens aqui, as pessoas elogiando, todo mundo acho que aproveitou demais essa sua palestra, realmente foi muito importante. Eu já o conheço de muito tempo e espero que você continue, porque você é um grande líder nacional, pensa no SUS, pensa na medicina, o IBDM que você idealizou foi uma coisa espetacular, pena que você teve que sair e daí tem que ter pessoas competentes, como você falou, cada um no seu lugar. Você põe incompetente, a pior coisa é dar uma função para o incompetente. Então, queria agradecer mais uma vez. Você é um grande orgulho para os ortopedistas e para a medicina. Tenho certeza que... E para a enfermagem, para a fisioterapia, que eu gosto mais da enfermagem do que da medicina, tá? Falou, avisa aí, senão a Miriam briga comigo. Não, a irmã te pega em casa. São pelas 30 horas da enfermagem. Um abraço, gente. Valeu.
toda a área de saúde, certamente a medicina e o paciente. Eu sei como Legal. você é. Conheço seu pai também tem genética. Então, muito obrigado, e obrigado a todos que participaram aqui desse fórum. Obrigado. Valeu. Tchau. Obrigado. Um abraço para todo mundo aí. Em breve quero estar com vocês. Tchau.